A seguir, Hora da Notícia. O Cored da Produção já realizou a assembleia para definir os projetos que vão estar lá na cédula de votação para consulta popular deste ano. Aqui no estúdio do Hora da Notícia, a gente vai conversar com a presidente do Fórum dos Coreds, Munira Awad. Garantir mais segurança nos estabelecimentos é o que propõe o programa Orienta, do Corpo de Bombeiros. Saber elaborar projetos pode ser uma oportunidade no mercado de trabalho e também de organização pessoal. A gente vai falar sobre esse assunto com Luciana Rocha, diretora do PMI Passo Fundo. E ainda nesta edição, os benefícios da microfisioterapia, um tratamento para complementar a medicina tradicional. Hoje é quarta-feira, é 21 de agosto, é hora da notícia. Desde a tragédia da Boate Kiss, todos os estabelecimentos são obrigados a manter em dia o sistema de proteção contra incêndios. E é pensando nisso que o Corpo de Bombeiros lançou o programa Bombeiro Orienta. Veja só como funciona na reportagem. O atendimento do programa Bombeiro Orienta acontece no próprio quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo e é dedicado principalmente a pessoas sem acesso à internet. O objetivo é facilitar que estabelecimentos sejam regularizados junto ao plano de prevenção contra incêndios. Nós prestamos esclarecimentos, atendemos as dúvidas e elas vão ter acesso ao meio informatizado aqui no quartel do Corpo de Bombeiros para que a gente possa facilitar esse atendimento da população. Hoje, a licença dos estabelecimentos de até 750 metros quadrados e considerados de baixo risco é emitida pela internet. Nesses casos, não é necessário o projeto de um profissional da construção civil e nem vistoria obrigatória do Corpo de Bombeiros, ainda que o estabelecimento fique sujeito a uma vistoria extraordinária para confirmar a instalação de extintores, placas de saída de emergência e demais conformidades do plano. Eles podem vir aqui com documentos também, podem requerer a isenção, tem algumas indicações, tem algumas que estão na lei que podem ser isentas de taxas. Então, a proposta do Corpo de Bombeiros é auxiliar a comunidade que haja uma maior regularização dos estabelecimentos que são menores. Sem a regularização, o comerciante pode perder o alvará de funcionamento, além de estar sujeito a multa. O atendimento do programa Bombeiro Orienta é realizado todas as quartas-feiras pela parte da manhã no quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo. Passo Fundo deve contar com 50 novos policiais nos próximos dias. São 30 para o batalhão de choque e 20 para o regimento. Para todo o CRPO Planalto, são 191 novos policiais. A medida é para ajudar na manutenção das tarefas diárias e também no reforço da segurança. O Cored da Produção realizou na manhã desta quarta-feira uma assembleia ampliada para definir aqueles projetos que vão constar na cédula de votação da consulta popular deste ano. E quem nos traz as informações atualizadas agora, no final da manhã, é a presidente do Cored de Produção, Munira Awad, que também é presidente do Fórum dos Coreds aqui no estado do Rio Grande do Sul e ainda diretora do campus da Universidade de Passo Fundo em Carazinho. Munira, seja muito bem-vinda. A reunião acabou há pouco e antes de nós sabermos quais foram os projetos escolhidos, a gente quer saber quais as mudanças que aconteceram nesse processo de escolha das prioridades. A mudança principal é entender de que tudo vai ser trabalhado em cima do planejamento estratégico que a gente fez em 2015 e 2017 para 30 anos. E uma definição que foi dada tanto pelo Fórum dos Coreds quanto ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Governança, Gestão Estratégica foi a retirada da consulta popular da Segurança, Saúde e Educação.
por entender que essas duas, três áreas, elas são meio, são de responsabilidade do Estado e da União, e elas não tratam diretamente do desenvolvimento das regiões, né? Ou seja, então, esses temas que até então eram escolhidos como prioridade por parte da população, confirma-se aquilo que já sabe, é obrigação do governo que precisa dar conta dos aspectos que envolvem saúde, educação e segurança. O valor destinado ficou abaixo do último ano, caiu de 80 milhões para 20 milhões, mais um desafio pela frente. Esse é o grande desafio nosso, né? E a gente conversava com o governador do estado há uns 10 dias atrás, e a gente dizia a ele, governador Eduardo Leite, a gente está tratando de uma consulta popular de 20 anos e que vai tratar esse ano da exceção, da excepcionalidade. Porque houve um contingencionamento de 31 milhões, né, em diferentes áreas de projetos da consulta, que a liberação do recurso era para esse ano, né? Porque a gente sempre vota num ano, no ano seguinte é a execução dos projetos. E ele nos acenou positivamente, dizendo que sim, que ele ia conversar com seus técnicos. A gente ficou sabendo hoje de manhã para uma pessoa do Estado que, de fato, ele, no próprio punho, ele escreveu, até não tinha visto isso na hora, de que ele estava determinando para a Cefaz que fizesse um estudo para o pagamento, ou fosse parcialmente, né, mas que atendesse. Quando a gente fala em exceção, a gente está dizendo sim, esse ano é 20 milhões, mas o ano que vem a nossa conversa será de 80 milhões. Bom, trazendo agora então os resultados do final dessa manhã, quais as prioridades, tendo em vista então, reforçando que não vai constar lá na cédula, saúde, educação e segurança. E é por isso que a gente pede para a população que a gente não pode perder esse processo da consulta popular, que já tem 21 anos já completa. Então, o que a gente definiu? A gente definiu que a gente vai se concentrar nos projetos que têm a ver com a agricultura familiar. Né? O melhoramento do rebanho foi um dos projetos que vai para a cédula. Claro que depois a gente está conversando com a Emater e com a Embrapa, que vai nos ajudar a fazer um desenho um pouco melhor para ir para dentro da cédula, para que o eleitor possa identificar melhor. Qualificação das pastagens e aquisição de insumos agrícolas para a recuperação da fertilidade do solo. Esses serão, o que a gente definiu? 3 projetos, o mais votado vai receber o recurso. Perfeito. 3, no caso, na área da agricultura. 3 na área da agricultura. Eles poderiam ter sido de outras áreas que não da agricultura? Sim, poderiam, mas em função do valor, Thaís, que é nessa região, será de R$628 mil. Se nós dividirmos nos 20 municípios, vai dar R$33 mil. Ninguém faz quase nada com esse valor. Ninguém faz quase nada. E tem uma questão muito importante que a gente tem que dizer, que os prefeitos do Colégio de Produção, da Ampla, definiram que a cada R$1 que o governo coloque, R$1 eles colocarão. Então, a gente está trabalhando na ordem de R$66 mil, né? Que para a agricultura familiar, para algumas questões básicas, na área do insumo, ajuda bastante. Agora, Munira, tem um outro aspecto que precisa ser tratado, que é a falta de participação da comunidade. Essa é uma votação que todo mundo que é eleitor precisaria estar envolvido. Exatamente isso, porque na verdade, Thaís, se a gente olhar para a Colégio de Produção, que fez o planejamento estratégico com 750 sujeitos, essas demandas estão no projeto, estão dentro do nosso material que a gente entregou para o Estado, que foi o retrato que foi feito aqui. E o que a gente faz? Um apelo, né? Que é um ato de cidadania, mas é um ato da gente observar que, nesse caso, que é exceção, e que é 30 mil reais no caso, a gente está falando de um ato de dizer nós não podemos perder a prerrogativa do desenvolvimento do regional e não podemos perder a prerrogativa de um projeto que já ganhou prêmio na ONU, que é um programa de Estado e não de governo, que é a Consulta Popular. Perfeito. Qual é a data já para todo mundo ir se organizando e votar? 4, 5 e 6 de setembro. Meu Deus, são 3 dias. A gente trabalhou na exceção mesmo esse ano. Faz pela internet, muito simples. Com o seu título de eleitor. Muitíssimo obrigada por você ter topado aí, sair correndo dessa reunião, Munira, e contar pra gente aí em primeiríssima mão essas informações. Bom trabalho. Obrigada. Nós agradecemos. E agora quem está com a gente é a jornalista Zumara Colucci. Zumara, o que você tem de novidade para hoje? Olha, Thaís, tenho 3 informações bem importantes, viu? A primeira dela é que o vereador Patrick Cavalcante, do DEM, autor da ação popular que pede a devolução da área da Manitowoc ao município, reiterou ontem o pedido à Justiça. A solicitação ocorre pouco mais de uma semana do posicionamento do Ministério Público Estadual
contrário à homologação de uma tentativa de acordo. A decisão agora é da primeira vara da Fazenda Pública e essa ação, aí a gente tem falado sobre ela, vem desde 2016. A segunda informação, Thaís, é a liminar obtida pelo Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Justiça do Estado, derrubando o congelamento da LDO do governo gaúcho. Isso significa que, até o momento, o Estado não pode congelar os orçamentos dos demais poderes, impedindo, por exemplo, reajustes salariais no próximo ano. O governador Eduardo Leite reagiu dizendo que o TJ deveria ter se declarado impedido no julgamento porque é parte interessada. O Estado vai recorrer ao STF. E a última informação é que Passo Fundo está prestes a receber mais refugiados venezuelanos. O coronel do Exército, Souza Coelho, chefe da interiorização da Força-Tarefa Humanitária no Brasil, está agora, nesse momento, reunido com representantes de entidades empresariais, legislativo e executivo para falar sobre o assunto. Cerca de 130 pessoas já chegaram ao estado do Rio Grande do Sul no fim de semana e 11 cidades acolherão aos imigrantes, sendo Passo Fundo uma delas. Só reforçando nessa informação, Thaís, Passo Fundo já tem 8 famílias de venezuelanos vindos desde o ano passado e 4 deles estão na BS Bios trabalhando. Nossa equipe, inclusive, foi contar essa história por meio de uma reportagem. Silmara, a gente segue acompanhando, amanhã a gente atualiza esses dados também. Bom trabalho para ti. Obrigada. E você já ouviu falar em microfisioterapia? Depois do intervalo, nós vamos mostrar os benefícios desse tratamento que serve como um complemento à medicina tradicional. Nós já voltamos. Saber organizar e gerenciar projetos pode ser uma oportunidade de trabalho, mas também de organização pessoal. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a Luciana Rocha, que é diretora do PMI Passo Fundo. Seja muito bem-vinda. Luciana, primeiro a gente quer entender o que é essa sigla, que certamente é nova para muitas pessoas. O que é o PMI? O PMI é uma associação que visa conhecimento em gerenciamento de projetos. Todas as ações do PMI hoje realizadas em Passo Fundo e no Rio Grande do Sul e a nível mundial também, porque ela é uma organização mundial, ela é toda feita por voluntários. E esses voluntários visam ensinar as pessoas a gerenciar projetos, a melhorar a sua vida profissional e a pessoal, no ambiente que ele é inserido na sua comunidade também. Bom, na visão de vocês, especialistas em projetos, na visão do PMI, tudo na vida passa por projeto. Desde decidir casar, organizar férias, enfim, até mesmo no dia a dia. Eu quero te pedir, então, que características definem um projeto? O que é um projeto de verdade? Um projeto de verdade é um sonho, uma intenção que você tem, que tem um prazo determinado para acontecer e que vai te dar algum resultado. Então, um projeto geralmente ele tem um início, um meio e um fim. Um projeto se inicia e depois que ele é encerrado e que a sua equipe é desmobilizada, ele acaba virando uma operação ou a construção de um sonho também. O projeto de uma casa, o projeto de uma viagem, você determina quando ela vai iniciar, quando ela vai ser executada, que passos você vai ter que executar até chegar ao seu objetivo. Quanto de dinheiro eu tenho para esta viagem tudo. Ou para esta casa? Isso, tudo que tu vai estar relacionado, quem tu vai mobilizar, as pessoas que tu vai ter que informar, os riscos que tu vai correr também nesse projeto, tanto os riscos negativos como os riscos positivos também são incluídos nessas ações que você vai fazer.
num primeiro momento, parece complexo e distante da realidade, mas a partir do momento que a gente começa a te ouvir, isso é absolutamente aplicável no dia a dia pessoal e principalmente corporativo. Isso. Hoje as pessoas acreditam que não gerenciam projetos, mas o gerenciar a sua vida, o gerenciar o aniversário do seu filho, a própria intenção de um estudo. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação, é um projeto. Tudo que você determina que vai fazer e que tem passos a serem executados é um projeto. Alguma dica rápida de erro que muitas vezes as pessoas cometem, Luciana, ao elaborar um projeto assim, que problemas, que obstáculos surgem durante o processo de elaboração de um projeto de forma geral? De uma forma geral, assim, não parar para pensar no projeto como um todo. Tudo que vai ser envolvido nesse projeto, todas as etapas ou as entregas que você tem que fazer desse projeto, às vezes dificultam muito a execução dele. Pensar, planejar esse projeto antes de sair executando é muito importante. E fatiar em etapas também. Fatiar em etapas. Ajuda a facilitar. Muito. Olha, para quem ficou super interessado, quer usar isso na sua empresa ou na sua vida pessoal, familiar, em Passo Fundo vai acontecer neste final de semana um workshop e também um seminário. Quem ficou interessado, como consegue outras informações, Luciana? Isso, as informações estão no próprio site do PMI-RS, tá? E através dos nossos voluntários, na divulgação também no Facebook e aqui, como ele vai ocorrer aqui no ISEG, também temos informações ali sobre esses 2 dias de evento, que será na sexta à noite e no sábado o dia inteiro. Quem não quiser fazer workshop pode participar só do seminário. São 2 modalidades. Aliás, a UPF tem um MBA nesta área em que o PMI é parceiro. Perfeito. Luciana, muito obrigada. Sucesso nos eventos de vocês aí no final de semana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Passo Fundo deverá instalar até o próximo ano a 2ª unidade APAC do Estado. Bom, a APAC é um modelo de sistema prisional organizado pela sociedade civil, pelo qual os próprios presos gerenciam um espaço. O modelo tem um índice de 90% de recuperação, pois este foi o assunto tratado ontem à noite no programa Painel, e aí toda terça a gente tem essa transmissão ao vivo pela UPF TV, redes sociais, site e rádio UPF. O programa tem reprise hoje às 11 horas da noite e também amanhã às 10 da noite. O programa também está disponível nas plataformas digitais da UPF TV e a gente te mostra agora um trechinho dessa discussão. Mas não se trata de um presídio tradicional. Trata de um presídio, de um estabelecimento, um centro de recuperação social, onde o apenado vai voluntariamente, onde ele decide pela sua mudança de vida e ele encontra os elementos necessários para que essa mudança se opere. Nós temos, justamente em razão disso, é que nós temos um índice de retorno ao sistema de 10%. A APAC, ela não visa resolver o problema da superlotação. Ela é um sistema que ele inicia muito pequeno, se planta uma semente, onde essa semente vai se desenvolvendo e ela vem para cumprir com uma função que o sistema tradicional não cumpre desde que iniciou, que é a ressocialização. A PAC está fundamentada em 12 princípios, mas os principais são 3, que é o envolvimento da família do apenado, o trabalho e a disciplina, e a religiosidade, ou mais modernamente, a espiritualidade. Toda a colocação de presos após a escolha, após esse estudo dos presos que estão ali e o convite, porque é importante que um dos pilares é o voluntariado, não só daquele que trabalha, mas sim a adesão voluntária do preso. Isso também impressiona, né? Ele não está escolhendo ficar preso ou não preso, ele permanecerá. Ele poderá optar em querer deixar o crime para o lado de fora e mudar sua vida, né?
Olha, a quarta-feira começou com tempo encoberto e sem sol para aquecer o dia. Aí a sensação térmica ficou mais baixa. No começo da manhã, Passo Fundo registrou 5 graus. O sol só apareceu agora ao meio-dia. Veja aí como fica o tempo amanhã e também na sexta-feira. A quinta-feira será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima 6 e máxima 21 graus. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 9 e máxima 21 graus. E agora a gente vai falar de uma técnica que existe há menos de 15 anos no Brasil e que serve como um complemento à medicina tradicional. É a microfisioterapia. Um mapa do corpo, uma série de toques e, como resultado, a autocura. É isso que prevê a microfisioterapia, tratamento com cerca de 40 anos. O método, criado na França, serve como complemento à medicina tradicional. O objetivo é tratar não só o sintoma, mas principalmente a causa da doença. É uma técnica da terapia manual, onde a gente, através de pequenas palpações, micropalpações, né, a gente busca as causas dos sintomas do paciente, sendo físico, emocional, toxinas, vibrações, né? Então a gente vai buscar o porquê que o paciente desenvolveu aquele sintoma. A microfisioterapia não tem contraindicação, mas deve sempre ser relacionada com outros tratamentos, desde a medicina até a psicologia e a própria fisioterapia, por exemplo. É o caso da Daniela. Quando começou a terapia, ela já tomava remédios contra a síndrome do pânico há 10 anos. Com o tratamento, passou a diminuir a dose, até que parou completamente com os medicamentos. Já estou tratando outras coisas, né? E hoje eu busco um maior conhecimento com essa técnica também, né? Através de pequenos micropalpações, pequenos toques em várias posições da mão, por exemplo, a gente vai modificando palpações, tocando músculo, fáscia, identificando até datas que ocorreram o trauma, né? E quando a gente faz isso, o cérebro entende, essa dor é devido a tal problema, então vou deixar isso lá para o passado. Ele faz a autocura através desses toques. A microfisioterapia é indicada em casos de problemas respiratórios, depressão, ansiedade, distúrbios hormonais e do sono, dores físicas e também para a prevenção de doenças. Hoje a gente fica por aqui. Aproveita para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!